Bem-vindo, bem-vinda. Vamos diretamente a João capítulo 2, versos 12 e 13. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Depois do impacto no casamento no qual foi celebrado o primeiro milagre de Jesus, iremos da Galiléia ao coração da nação judaica. Iremos ao templo em Jerusalém. Eram os dias da grande festa judaica, Pessach, que é a Páscoa, que naquela época comemorava a libertação dos escravos israelitas do Egito e que prefigurava a salvação messiânica. É a ocasião significativa para o ministério de Jesus, o próprio Messias Salvador. Os judeus viam o templo em Jerusalém como a casa onde Deus vinha para estar com seu povo santo. E na Páscoa, o templo estaria lotado. Neste episódio, vamos ver como Jesus, o Deus Filho, bate de frente com os desvios do judaísmo da época, provocando tumulto no templo. E por isso, claro, Jesus não foi bem recebido pelos líderes judeus. Vamos à passagem bíblica. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: "Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Seus discípulos lembraram-se que está escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá." 1000 anos antes deste evento, o rei Davi escreveu no Salmo 69, verso 9, "Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim." O rei Davi estava genuinamente atormentado com a falta de reconhecimento da glória de Deus, e não se deixava constranger pelos seus opositores para honrá-la. Davi foi quem comprou a terra onde o seu filho Salomão construiu o templo e cuja linhagem real Deus abençoou, renovando o pacto com seu povo Israel, em 2 Samuel capítulo 7. O homem Jesus era da linhagem real de Davi e era o próprio Deus Rei que se apresentava no templo, agora em carne e osso, na pessoa do filho do dono. Era a sua casa, como diz o versículo 16. Jesus está expulsando os falsos religiosos. É uma cena que representa julgamento. Então, quem é este homem Jesus? João nos deu até aqui 3 retratos do Rei Jesus. Dos primeiros 11 versículos do capítulo 1, Jesus é a palavra, através da qual o mundo foi criado. É o Deus Criador. Dos primeiros 12 versículos do capítulo 2, ele é o Rei Messias, que trará um banquete celestial em perfeito relacionamento com Deus. E agora, do que acabamos de ler em João, capítulo 2, versos 14 a 17, Jesus é o Rei, julgando na sua casa, pois ele é o dono do templo. Esta cena desafia a imagem popularmente atribuída a Jesus, não é mesmo? Ele não é apenas o Jesus bonzinho, tenro e manso, que tantas vezes vemos ensinar a crianças no corpo ou crianças na fé. Ele também não é o tipo maneiro, paz e amor. Ao invés disso, nessa passagem, vemos a atuação de Jesus como o rei que julga. Não é de se surpreender que os judeus começassem a contestar a sua autoridade, questionando: quem você pensa que é? Veja nos versículos seguintes. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. No versículo 20 vemos que os judeus simplesmente não compreendiam. Para eles, o templo era a construção religiosa virtuosa que levou 46 anos para construir. Mas no versículo 21, Jesus está falando que era o seu corpo físico que determinava a presença de Deus na terra e não mais o templo. Pela sua morte e ressurreição, ele vai realizar tudo ao qual o Velho Testamento e o templo apontavam, que era ter a presença de Deus com seu povo.
A demonstração que Jesus é Deus Rei, com autoridade de Deus para julgar, se ratifica exatamente na sua morte e ressurreição do seu corpo, o verdadeiro templo. No seu corpo ele viveu a vida perfeita aos olhos de Deus, corpo esse que foi imolado pelos nossos pecados e que assim derrotou a morte para ser o templo do Espírito Santo, que se estende nos corpos daqueles que creem nele, como o apóstolo Paulo deixou explicado em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, e capítulo 6, verso 19. Ou seja, foi pela ressurreição do corpo de Jesus é que veio a vitória e a autoridade sobre vidas incapazes de viver na lei e à luz do templo e de toda a mediação sacerdotal. Vamos ao último versículo de hoje, que é na verdade uma parênteses com um comentário editorial que fala que a ficha caiu e ficou finalmente claro para os discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus, após os 3 dias da dita reconstrução do templo ao qual se referia Jesus. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Os discípulos creram nas Escrituras do Velho Testamento, que eles tinham, e agora nas palavras de Jesus. E assim receberam eles mesmos o Espírito Santo para fundar a Igreja de Cristo. É assim que surge a fé genuína, surge através das palavras e obras de Jesus, sua morte e ressurreição. Surge através da palavra de Deus, a Bíblia, que hoje temos com as Escrituras também do Novo Testamento, escritas ainda com aquela geração de testemunhas oculares em vida, Escritura deixada-nos através dos primeiros discípulos pelas pessoas dos apóstolos de Jesus. Resumindo, o que nos mostraram essas histórias do casamento e do templo? Primeiro, mostra que Jesus sempre age para revelar a sua glória e não para massagear o próprio ego, aprazendo a sua rede social com o polegar positivo. Segundo, essas histórias do casamento e do templo nos levam a acreditar que Jesus é o Deus Rei, que Ele veio para nos salvar da morte, que Ele é o Senhor e Juiz de todos nós. Como cremos nisso? Observe o que Jesus falou e o que Ele fez até a sua morte e ressurreição. E observe o que diz a Bíblia, que registrou toda a sua história, desde a criação até a redenção para nós, para que acreditemos nele e, portanto, nos cobramos de sua justiça, regozijando em viver cada vez mais próximo de Deus e afastados do pecado, no aguardo do juízo final e vida eterna com ele. Escute as palavras de Jesus, lance aos pés dele todos os seus fardos em arrependimento próprio para alegrar-se em fé e vida nele. Deus te abençoe.